grandes referências, né? O professor Cabiglia, aí, pensando em estudos de ecofisiologia e estudos de sistemas de produção, é uma das referências a nível mundial. E aqui nós temos 3 grandes produtores aqui do Rio Grande do Sul, que são referências em suas respectivas regiões, né? Com suas diferenças aí dentro, peculiares, né? A cada propriedade. Então, o Giovano hoje planta na fronteira oeste, uma das regiões aí mais complicadas para se plantar soja hoje no Brasil. O Lauro aí relatou todos os problemas encontrados na safra, né? Quando a gente fala em água, a gente pensa que é só o problema relacionado à água, é apenas a falta de água, mas a realidade dele é um pouco diferente, né? E o Maurício também aí relatando aí todas as questões relacionadas à região norte do Brasil, do Rio Grande do Sul. Quando a gente pensa em falta de água no Rio Grande do Sul, né, a equipe já tem isso bem dimensionado, a média do que se perde em produção de soja no estado por falta de água é ao redor de 33 sacos por hectare ao ano. Então vocês podem fazer as contas aí e ver se é viável instalar um sistema de irrigação ou não. Não é à toa que o Lauro, por mais que tenha problemas de excesso hídrico, ele tem implementado na propriedade, né, um sistema também de irrigação. Né, o Maurício da mesma forma e o Giovano da mesma forma. Então é um problema que nos encontramos todo ano com ele. Né, alguns anos ele vem de uma maneira mais severa, como foi as últimas 2 safras, e em alguns anos ele vem com pequenas estiagens, como foi esse ano. Né, então é um problema bastante recorrente. E o que a gente observa na conversa de hoje é que a mitigação da falta de água, né, ela passa basicamente ou pela implementação do sistema de irrigação, o predominante é sistema de pivô central, e hoje nós acompanhamos pivôs centrais desde Cristal, Rio Grande do Sul até Luiz Eduardo Magalhães, e a gente enxerga muita irrigação sendo feita sem critério algum. Outra questão é relacionada à parte do manejo conservacionista de solo, e aí o Maurício ele foi muito feliz na sua explanação. Né? Vamos fazer uma analogia aqui, nós temos 2 áreas. Uma com sistema radicular a 20 centímetros, a outra com sistema radicular a 30 centímetros de profundidade. É basicamente 10 centímetros de raiz. Se vocês visitarem 2 lavouras no ano bom de chuva, praticamente não vão ver diferença. Né? Mas são 10 centímetros de raiz. Lembre, no solo de textura média, tem esse número e meio. O solo de textura média com 30% de argila. Ele vai armazenar mais ou menos 1 milímetro de água a cada centímetro de profundidade. Então, se tu tem 10 centímetros de raiz, tu está disponibilizando para a planta 10 milímetros a mais de água a cada chuva. Então, se tu tem na tua safra 5 chuvas vezes 10 milímetros são 50 milímetros a mais de água que tu está fornecendo para a planta com a mesma chuva que ocorreu no local. E aí vamos pegar esses 50 milímetros a mais de água e multiplicar pelos 7 milímetros que o professor Cabiglia apresentou aqui, 7 quilos por milímetro. 5 vezes 7, 350. 350 dividido por 60, 6,5 sacos de soja a mais por hectare, aumentando 10 centímetros de profundidade radicular, com a mesma quantidade de água. Essa então é uma forma aí de nós estar fazendo o link entre o que o professor Cabiglia falou, mostrando o indicador fisiológico da eficiência dos água com o manejo conservacionista do solo. E outra forma de nós estar mitigando desses períodos de deficiência hídrica, né, é trabalhando a ecofisiologia, né, professor? Fazendo escalonamento de cultivares, escolhendo cultivares, fazendo testes de cultivares dentro da propriedade, escolhendo cultivares dentro de um grupo de maturação específico com maior tolerância a esses veranicos e fazendo escalonamento de época de plantio. Então, essas são questões importantes, aí um resumo da tarde de hoje do meu ponto de vista. Passo a palavra para o Tio Giovano, para te se apresentar e comentar um pouco aí da tua realidade da fronteira oeste. Boa tarde a todos. Sou o Giovano Parcianello, egresso da Universidade Federal de Santa Maria, em 2000. Fiz mestrado na URGS e hoje atuo em Alegrete. Sou oriundo de Santa Maria e planto hoje em Alegrete. Soja, arroz, trigo, canola e tem pecuária. E este ano, com a assistência, vamos dizer assim, da consultoria e com o apoio do Eduardo, aqui a gente começou com milho, diversificando justamente para tentar agregar diversidade e rotação de culturas na propriedade. E a gente está construindo uma nova realidade
para a nossa região. Lá, graças ao grupo da Field Crops, a gente já tem um grupo de produtores que se reuniu, justamente como muitas vezes a gente não tem a oportunidade de, que nem alguns produtores, vocês vêm fazer suas propriedades, fazer os ensaios personalizados sua propriedade, todos eles, ou grande parte, a gente contratou, tem essa assistência desse pessoal que, e juntamente com a CropSteam, né, fazer um trabalho personalizado, pensando na nossa região, como é que podemos desenvolver. Então, isso é um trabalho fruto de toda a assistência que a gente tem aqui da universidade, graças ao trabalho capitaneado pelo professor Alencar e toda a sua equipe, que dão esse suporte. Então, agradecemos muito a presença da universidade, o apoio que tem dado a resposta aos produtores e às tecnologias que a gente vem desenvolvendo hoje. Então, vejo que hoje também é um norte que a gente está dando na nossa lavoura futura, vamos dizer assim, né? Trazendo um grupo tão seleto de pesquisadores aqui, como o professor Otávio, e mais o Maurício e o Lauro, e a gente vê com os palestrantes da manhã também, que vieram aqui discutir como é que a gente pode fazer a campo, né? Fazer a pesquisa, desenvolver projetos, utilizar esses conhecimentos que a gente tem de pesquisa, como o professor Otávio trouxe para nós aqui, como é que é a teoria, como é que a gente está realmente fazendo a pesquisa, qual o objetivo, para onde queremos chegar, e unir ao desejo do produtor, trazendo respostas muito práticas, como a gente está vendo aqui do Maurício e do Lauro, como é que a gente realmente faz, qual a nossa condição de solo, como é o que a gente vai levar para quando volta para casa. Vocês, outros palestrantes falaram aqui mesmo, que eu estou ali e estou pensando como é que eu vou chegar lá, aportar isso para o meu gerente, para o meu funcionário, o meu maquinário, posso deixar guardado ou vou ter que botar em ação para reestruturar meu solo, como é que vai ser esse trabalho todo, visualizando o que foi discutido hoje. E é uma pena a gente não poder ter um espaço maior para trazer mais pessoas para realmente tentar entender e pensar, discutir o processo. Assim como o manejo todo, a gente sabe, pega um livro todo, como o professor Otávio apresentou para nós aqui. Agora esse manejo, vendo essa relação da prática, da pesquisa, manejo, cultivar, densidade, práticas de manejo, a gente vai elencar tudo o que vem acarretando, que nos tirando ou aumentando produtividade, e a cada ano é uma diversidade, é um clima diferente. E como o Maurício falou aqui hoje, o clima a gente não domina, mas a gente tem que buscar amenizar seus efeitos. Então, como o Lauro aqui, a chuva é excesso, mas a gente tem algumas práticas que a gente vem desenhando. E para a gente realmente construir esse solo, como a gente visitou a propriedade do produtor lá em Tupã ontem, faz 50 anos que está na propriedade dele. Então é um produtor que já tem o conhecimento de cada hectare, cada metro quadrado de sua propriedade. Assim como eu vou para a minha propriedade, eu sei, ali tem uma poça d'água, ali a gente tem que fazer um suco, ali a gente vai ter que drenar, aqui a gente vai ter que escarificar. Se eu contratar um funcionário novo, estou preocupado lá. Se eu perder meu funcionário hoje, que é o meu braço direito, eu vou levar mais 3 anos para ele começar a entender o que eu estou pensando, o que eu estou imaginando que ele deveria fazer naquela área. Então, essa relação de mão de obra, de pessoas que estão no nosso dia a dia, para a gente realmente conseguir fazer aquilo que a gente está pensando e executar, não é fácil, né? A gente vê que você dá um exemplo brilhante ali, né? Eu hoje, se for pensar na minha propriedade, apta para fazer um sistema desse, eu tenho 10% da minha propriedade. Eu poderia fazer, que eu tenho uma condição de solo adequado, terra vermelha e propícia. Mas eu tenho 60% do meu solo parecido com o teu, mas não tem esse alagamento que tu tem, porque meu levante de arroz, eu levanto 20 metros. Imagina esse prédio ali aqui do lado, acho que tem mais de 20 metros, menos de 20 metros, né? Eu tenho bombas que levantam a água para me irrigar arroz, mais de 20 metros. Né? Então imagina a declividade e essa água volta lá no topo e vem descendo. Como você diz, é uma arte
e a gente faz uma cultura do arroz. E aí vem o desafio da gente entrar com a soja. O sequeiro, como é que a gente vai adequar esse solo e irrigar na necessidade que ele precisa, né? Então eu vou ter que pensar no sistema meu. Como é que eu posso fazer e pegando todas essas informações e se traduzir em produtividade e reais por hectare para dar realmente a sustentabilidade que eu preciso para o meu negócio. Então a gente vê que cada um aqui citou clima, manejo, solo, compactação, palhada, manejo, fungicidas. Então tudo isso vem agregar um pouquinho. E como vocês disseram aqui, se a gente vai atrás de cada consultor, de cada empresa, a gente estaria produzindo 200 sacos por hectare hoje, pelo que cada um diz que vai agregar no seu negócio. Então a gente está aqui como filtrando todas essas informações e tentando adaptar, cada um vai chegar em casa e adaptar para a sua realidade. Para a gente ver qual realmente é a minha lacuna de produtividade para aquele solo, para aquele ambiente de produção. E aí, ver se vai continuar na cultura, ou eu tenho que mudar, vou continuar só soja e soja, soja e arroz, pecuária. Então a gente vai ter que estudar realmente, porque hoje o mundo aí não está para brincadeira, né? Então cada um sabe onde é que aperta o sapato, né? E dentro dessa visão toda, a gente discutiu água, né? E aí eu fico me questionando aqui, aí eu passo a pergunta a desejar aos palestrantes que estão aqui na mesa, né? Como é que você enxerga a lacuna de produtividade entre cada manejo que você está fazendo? O professor ali, na pesquisa, mostrou que a gente tem uma lacuna, no Brasil principalmente, uma lacuna de produtividade. O pivô vai resolver? Qual a porcentagem de solução desses, como o Maurício botou, 50% é água? O professor botou, não me lembro direito a quantidade, mas nossa lacuna é maior no Brasil do que os outros, Argentina, Uruguai, Estados Unidos. Quanto que o sistema de irrigação por si só não resolve, mas ele vai minimizar e viabilizar, como na minha região, ou principalmente como visita alguns produtores em Uruguaiana, que só plantam no pivô, como acho que tem lá em Nebraska, não é, professor? Lá, que só plantam no pivô, algumas regiões lá, porque na bordadura, esquece, não vai tirar. Eu, por exemplo, ano passado foi um ano crítico, fui de, como eu digo lá, de 8 a 80. Eu fui de 4 sacos por hectare a 83 sacos por hectare no pivô. 90 e, eu fiz um cálculo aqui, ó, 95% de lacuna de produtividade no pivô e fora do pivô. Então, até que ponto o pivô ajuda na sua propriedade lá, você mostrou, tem um manejo todo. Mas em comparação, o pivô agregou a quanto ainda uma eficiência, uma irrigação, porque a gente sabe que pivô não é simplesmente uma irrigação que nem um arroz. A gente depende da água ali. O pivô a gente imagina como uma suplementação hídrica, não é, Eduardo? Uma suplementação para os gargalos, como deu aqueles períodos de 30 dias, 28 dias. Então, para tu conseguir ter os altos tetos de produtividade. Então, até que ponto a gente tem essa lacuna de produtividade resolvida, entre aspas, assim, pelo pivô? Bueno, muy buena la pregunta. La laguna de productividad o de rendimiento y el gap no necesariamente está explicada por agua muchas veces. Cuando uno la calcula con el rendimiento limitado por agua y el rendimiento actual. Muchas veces esa brecha no está explicada por agua. Lo que mostró él en la presentación era la diferencia entre el rendimiento potencial y el rendimiento limitado por agua. Ese es el gap de agua que le llaman aquí en el equipo. Entonces, muchas veces lo que el pivot puede hacer es, con un esquema de manejo suplementario o de suplementación, es más estabilizar los rendimientos, las productividades a lo largo del tiempo, más que apuntar a cerrar la brecha de productividad entre el rendimiento limitado por agua y el rendimiento actual. Puede ayudar a cerrar la brecha, pero
hay que tomarlo como una medida suplementaria, y les recuerdo que cuando estamos cerca del 80% de la brecha cerrada, ya incrementos mayores en el rendimiento actual empiezan a ser no rentables. Deja de ser rentable. O tenemos que aplicar demasiados insumos, o tenemos que aplicar demasiado riego, y todo eso lleva costo, y eso reduce, puede achicar la brecha, pero no va a reducir, no va a mejorar la rentabilidad, va a empeorar. Que es otra medida también de eficiencia del sistema, y no es casualidad que el campeonato Race Moneymaker no solo mide productividad, sino que mide sustentabilidad, sino que mide rentabilidad. Son distintas dimensiones que hay que tener en cuenta. Entonces podemos, con el riego suplementario, apuntar a cerrar un poco la brecha, pero sobre todo me parece que el aporte fundamental es a estabilizar las productividades en el tiempo, que sea más estable ese rendimiento, aplicándolo en los momentos que faltan. Intentar cubrir las necesidades del cultivo a lo largo del ciclo de la cultura puede llegar a no ser económico. Lo que es necesario es que el cultivo de soja llegue al periodo crítico, a R3, con buena cobertura. Com certeza. E eu vou aproveitar o momento que eu estou ao vivo aqui para me dividir com o colega da Várzea, que eu falei para ele que eu não gosto de grade, mas em plantio direto estruturado, na área de coxilha. Eu sei que vocês têm outros desafios na metade sul, nas áreas de várzea, por causa da mecanização de solo molhado, em que a grade se faz necessário para conseguir restabelecer o padrão de solo que vocês precisam para otimizar as culturas depois. E a gente tem bastante experiência nisso, conhece a metade sul, então eu falei assim, eu citei um exemplo da nossa realidade de coxilha, não me interpretem mal, por favor. Mais alguém, pessoal? Bom, enquanto ninguém se prontifica, lá tem uma questão, eu acho, né? Vou tentando chegar lá, vou fazendo uma questão para o professor Cabiga. O senhor nos trouxe um parâmetro importante, um indicador de eficiência do uso da água, né, num valor aqui no Brasil se aproxima a 7 kg por milímetro. E nós sabemos que uma estratégia para nós estar escapando aí do estresse hídrico é fazer o escalonamento de cultivares ou data de plantio, para que os períodos críticos ali de R3 e R6 não coincidam com períodos de veranicos, né? Então, nessa questão me traz de que esse parâmetro ele pode ser considerado generalista para todo o ciclo da soja, mas ele muda conforme o estágio fenológico. O milímetro que cai no estágio vegetativo, no início do ciclo, ele pode-se dizer que ele é menos eficiente do que um milímetro no período reprodutivo. Sí, sí. La soja tiene un requerimiento de agua óptimo a lo largo de su ciclo, que seguramente desde la parte de agrometeorología se lo ha estudiado mucho, que son el cálculo con la evapotranspiración potencial y los KC, no sé cómo le dicen acá, pero eso estima la evapotranspiración a demanda en un cultivo que no tiene limitante de agua en el suelo. Esa ETC, evapotranspiración del cultivo, que se estima con esa metodología, es el requerimiento para el rendimiento potencial. En verdad, desde el punto de vista ecofisiológico, y esto es un evento que tiene un abordaje ecofisiológico, lo que es necesario para lograr la máxima productividad es que el cultivo en el periodo de fijación de legumes crezca a la mayor tasa, a la mayor velocidad de crecimiento. Ese crecimiento, para que sea veloz o rápido durante ese periodo crítico, tiene que cumplir algunas condiciones. Primero, que el surco esté fechado. Segundo, que no haya ocurrencia de estreses nutricionales, bióticos, hídricos. Y con esas condiciones uno logra mantener la máxima tasa de crecimiento si ese periodo se ubica en Janeiro con
una radiación alta e intensa. Cuando uno desplaza ese periodo de R3 a R6 más hacia el otoño, se corre de janeiro hacia febrero, el potencial de esa laguna se reduce, porque baja la radiación solar. Hay igualdad de condiciones de surco fechado y de ausencia de estrés. Entonces, hay un compromiso entre donde uno ubica ese periodo crítico y el potencial de rendimiento que puede haber. Por eso, cuando ustedes vean el reporte o el informe de Soybean Moneymaker, para cada uno de los campos van a ver la estimación por fecha de siembra del rendimiento potencial, que siempre es alto primero y luego va reduciéndose, y el rendimiento limitado por agua va a depender, o la productividad limitada por agua va a depender de cómo sean las lluvias en esa región. En muchas zonas de Río Grande do Sul, las lluvias a veces son mejores en febrero que en enero. Por eso el rendimiento limitado por agua es mejor en fechas un poco más tardes del 1 de octubre. El limitado por agua, el potencial, siempre es mayor en la fecha de siembra de octubre. Entonces, si uno quiere acompañar y cubrir la necesidad completa del cultivo para obtener el rendimiento potencial con la metodología de FAO, que es la de escasez por la evapotranspiración potencial, no necesariamente va a sacar el máximo rendimiento. Lo que es necesario es maximizar el crecimiento del cultivo en esa etapa. Puede haber deficiencias puntuales en otros momentos del ciclo sin que afecten de manera muy importante el rendimiento. Por eso siempre se habla de riego suplementario y particularmente a lo que hay que apuntar es a llegar con el surco fechado y a que no haya un estrés hídrico en ese periodo entre R3 y R6, periodo de fijación de legumbre. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde, sou Maurício do Pedrito e nós temos um grande desafio lá. Talvez essa pergunta é para o Maurício e talvez para o Lauro também. Nós temos um grande desafio que é a integração lavoura e pecuária. Então, quando a gente fala de integração lavoura e pecuária, principalmente com a soja, nós temos o desafio da construção desse perfil do solo, compactação, formação de palhada e tudo mais, todos os itens de produtividade que foi falado. Na integração lavoura e pecuária, soja, pecuária e arroz, nós conseguimos chegar em resultados muito bons, né, onde a pecuária vem antes do arroz, depois soja, pecuária e arroz. Então, a gente vem demonstrando com ganhos, principalmente no arroz. Mas quando é somente pecuária e soja, a gente tem um desafio muito grande, até mesmo pela compactação e muitas vezes por ter que quebrar o sistema devido a essa compactação e ter que entrar com escarificador e talvez até mesmo a grade. Então esse desafio, Maurício, para esse clima que a gente vive, às vezes a gente tem que ser ou lavoura ou pecuária. Eu queria que tu pudesse nos clarear isso aí. Quando tu fala na minha região, tu fala de várzea ou coxilha leve, tinha outra? É coxilha leve. Coxilha leve, tá. A gente tem clientes que atendem na região de Dom Pedrito e Bagé, Rosário do Sul também tem bastante cliente com integração lavoura-pecuária e é um desafio que a gente tem que enfrentar. A pecuária é uma atividade que contempla, né, a renda desse sistema e a gente tem que construir, na verdade, uma lavoura de pastagem estruturante para conseguir suportar uma pecuária que faça sentido. A pecuária do Rio Grande do Sul ela sofreu muito no passado, talvez pela cultura daquele ganho de curto prazo ou da implantação de uma gramínea que, entre aspas, rústica, não precisava de investimento e talvez essas duas coisas não caminharam juntas. Tinha uma pecuária de baixa resposta
e uma cobertura vegetal talvez que não fazia sentido para aquela exploração agrícola. Quando você vem de uma área que pensa na rotação desses sistemas de produção, aí o arroz é uma baita de uma planta, porque é estruturante, enraiza bastante, sequestra bastante carbono também, ela acaba beneficiando o sistema. Se você fica só na lavoura, integração, pastagem, pecuária e depois soja, acaba que esse sistema vai fadigando aos poucos, porque não entra uma gramínea de alto aporte de carbono, né, de alto aporte de massa. Uma das alternativas que a gente tem encontrado para viabilizar, melhorar a soja no verão, é fazer a pastagem no inverno adubada. Tá? Eu sei que daí tem que tentar jogar esse custo para as duas culturas, tanto a pecuária quanto a lavoura, dá para mexer no balanço da dose de fertilizante que você vai usar lá no verão, aportar ela na pastagem, fazer esse ajuste. E usar pastagens que realmente tenham capacidade de crescer e desenvolver dentro do ciclo que você busca explorar. Aí hoje tem muitas aveias melhoradas que, se a área for bem drenada, bem escorrida, não tem problema de encharcamento, desenvolvem muito bem. A gente tem já trabalhos de anos que a gente tem fazendo em estruturação de aveias melhores para inverno em áreas baixas, né, não encharcadas. E se você conseguir também fazer alguns mix de cultivo, isso eu falo porque a gente já fez também, a gente já fez mix com 3 gramíneas. Coloca milheto, azevém e aveia. Tá? Essas sojas que saem bem cedo, por exemplo, do primeiro colhe, que ainda tem calor, você pode semear essas 3 gramíneas. O milheto vem no calor da pastagem cedo, rápida para o gado, enquanto o azevém vai tardar um pouco e a aveia vem crescendo. Quando inverte a chave, que a temperatura cai, que o milheto não cresce mais, a aveia ganha, o azevém ganha espaço, então você pode pastorear ele. E depois, quando o inverno se alonga, o azevém perde um pouco o seu ciclo, essa aveia cobre o resto da janela. Então dá para ficar de março até, quem sabe, outubro, novembro, com pastagem no campo. Você pode escolher o dia que tu quer tirar o gado, lá em agosto, setembro, e você vai ter tempo dessa pastagem formar fitomassa. Se tu fizer ao contrário, às vezes formar a pastagem com azevém comum, início de março, início de abril, esse azevém chega lá em agosto, setembro, quando você vai tirar ele para tirar o gado, ele não tem mais potencial algum de produzir fitomassa. Então ele acaba se entregando junto com o gado. Quando se tira a malha, não dá um paviozinho, e tem muito importante que aproveita e dá uma colhidinha naquele azevém para guardar semente para outro ano. Aí é o começo do fim, porque o teu sistema não está equilibrado, tu não conseguiu fazer uma pastagem que deixou palhada. Aí você não tem efeito protetor de solo, você não tem efeito controle de temperatura. E esse ano a gente viu uma prova viva lá em Dom Pedrito. Um produtor nosso resolveu que ele precisava fazer renda no inverno, e ele pegou um pivô central e fez bola de feno. E eu cheguei lá, eu quase morri o dia que ele decidiu fazer isso, que ele estava com o trator lá e a máquina de colher o feno, e ele me falou assim: cara, eu não consegui fazer renda nesse inverno e eu preciso tirar alguma renda dessa propriedade aqui. Eu vou fazer bola de feno nesse pivô aqui. Eu falei: cara, não faz isso. Demorou o inverno inteiro para secar o passo, produzir raiz, produzir massa, agora que é poder secar e rolar essa palhada, tu vai fazer feno. Mas eu não posso, eu posso mexer na cabeça do produtor, não no bolso, né? E ele fez. Ele plantou pivô e choveu 220 milímetros. Sabe o que aconteceu? Ele teve que replantar toda a lavoura. Porque aonde tem palha, esse ano tem lavoura. Quem andou no Rio Grande do Sul sabe. E onde não tem palha, não tem lavoura. Porque nesse ano desafiador de excesso de chuva, a palha é um baita benefício para o sistema. Em qualquer lugar. Cultivo de cobertura dá certo em qualquer lugar do planeta. Só tem que escolher a planta certa e respeitar o sistema. Eu sei que vocês têm a várzea baixa, tem planta de cobertura para várzea. Eu te indico 2 ou 3 já rapidinho, depois eu te falo, né? Porque a gente tem experiência também em várzea. Só que assim, o impossível é o possível que não foi tentado. E se nós não mudássemos e sempre fazendo o mesmo, nós vamos encontrar os mesmos resultados. A gente não pode ter, o produtor rural não pode ter uma bengala para se apoiar, botar a culpa num ou no outro. A gente tem que repensar, vamos pensar fora da caixa para o sistema funcionar. Palha dá certo em qualquer lugar. Eu tenho bastante cliente que começou a fazer areazinha pequena, deu certo.
A gente tem experiência em Rosário do Sul, um produtor do passado plantou uma cultivar, uma Anel 580, que é fantástico, material que tem um baita potencial para ajudar vocês. Só que ele plantou metade da coxilha tinha pastagem, e ele não respeitou o volume, comeu muita palha, outra metade tinha uma veia ucraniana. Não choveu, aumentou a temperatura, a planta entrou em estresse, onde tinha a cobertura, tinha stand, tinha 13 plantas finais nascidas, onde não tinha palhado, não tinha cobertura, não tinha stand, tinha 5 em média nascidas. Então tinha mais que o dobro de stand de plantas feito palhado. Me lembro ano passado em Cruz Alta, eu tinha um vizinho de arame, de cerca, em 2022, foi um dos anos mais secos que a gente viveu. A gente tinha uma área com aveia ucraniana e ervilhar com forrageira, fantástica, deixamos o inverno só produzindo palha. O vizinho do lado fez trigo normal, não fez aveia com ervilhar, plantamos na mesma semana, colhemos na mesma semana. Eu colhi 29 e colheu 15, 14 sabe foi a diferença. Claro, todo o manejo, mas o quanto que essa planta de cobertura, o aporte de nitrogênio, o acúmulo de água serviu para o sistema, quase o dobro na divisa de arame. Temos outro cliente nas Missões, Santo Antônio das Missões, produziu milho, o vizinho do lado plantou milho também. O vizinho do lado não tinha cobertura, ele tinha ervilhar, canaba e aveia. Deu 40 sacos de diferença entre eles. Então, assim, ó, os dados eles vêm na memória da gente, a gente vai lembrando, porque produzir palha em qualquer sistema dá certo. Tanto na pastagem, quanto na cobertura, quanto na lavoura de gramínea. Só que a gente tem que tentar fazer assim, ó, uma lavoura de cobertura que realmente seja pensada como se fosse uma lavoura comercial. Eu posso distribuir esse custo dentro do meu sistema como um todo para eu tentar diluir o risco e aumentar o retorno. O que não dá para a gente seguir fazendo é pastagem de inverno ou cobertura de inverno sem pensar que tem que adubar. E quando eu falo em adubar é fazer base e cobertura. Tem nitrogênio para isso, então a gente tem que fazer. Uma lavoura que tem cobertura nitrogenada, ela produz o dobro de fitomassa e aguenta mais carga animal e tem maior capacidade de rebrote. Entendeu? Então a gente tem que tentar evoluir um pouco para buscar outras respostas. Eu sei que é isso que tu está querendo buscar, está me desafiando a responder uma coisa que você está entendendo e talvez o teu sistema não está respondendo, mas a gente tem sim alternativa para isso e pode citar vários exemplos para isso. Bom, Maurício, eu acho que o teu sistema é bastante parecido com o nosso lá. A gente bota bastante pastagem pós-soja. Um desafio que a gente tem é que o nosso ciclo de soja, ele geralmente está amadurecendo agora. A gente tem dificuldade de implantação por temperatura lá. E de Pelotas para lá dá 2, 3 graus a menos temperatura. Então, sim, a gente tem uma dificuldade de estabelecimento. Mas a gente vem conseguindo ter excelentes resultados com isso, fazendo um manejo bem intensivo, com bastante adubação, investindo bastante nessa pastagem e controlando o momento de entrada. Eu acho que o momento de entrada do gado é um momento bem chave. E também depois como que esse gado, como que vai entregar esse manejo para dessecar para a lavoura. Isso é um desafio que a gente tem áreas bastante extensas. Ou a gente divide isso, ou senão a gente acaba tendo dificuldade, muitas vezes. Regiões que ficam com muita cobertura, é um desafio muito grande para nós da Varta, porque o terreno não seca. A gente não consegue entrar depois para plantar, a gente não consegue, fica o sulco aberto, ou senão fica engaiolado, nem chega no solo as sementes. Então esse é um desafio grande que a gente tem. A gente vem utilizando o azevém com trevo persa, só que o problema é o time de implementação, tem que ser cedo. Se não for cedo, a gente não consegue estabelecer e não consegue aproveitar, e acaba que se torna um problema para nós. Né? E outro ponto é, tudo bem, plantamos o arroz, como tu vai entrar com soja depois? Tu tem um monte de taipa nessa área. Como é que tu vai fazer esse manejo? Tu vai plantar por cima das taipas direto? Isso é um desafio bastante grande. Então, a gente tem feito esse tipo de manejo em área sistematizada. Facilita uma barbaridade, porque daí tu tem uma taipa a cada 200, 300, 500 metros, isso, ou 100 metros, isso te ajuda muito. Tu consegue, a gente vem fazendo esse manejo de plantio direto, inclusive de pastagem pós-arroz. E depois a gente entra só escarificando, no máximo correntão para dar uma tapada no pisoteio do gado, porque o arroz, a gente consegue ter uma falha que ainda vai produzir, né, Giovanni? Ele compensa muito bem, perfilha, ele ocupa bem os espaços. Agora o soja a gente já tem uma dificuldade. Né? Então o soja, se não tiver um stand bem bonitinho, ele vai te cobrar. E acho que esse é um desafio grande que a gente tem aí do gado, dessa sucessão, que para mim é um sonho, fazer uma sucessão sem mexer no solo. Mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade.
No meu caso lá, eu tenho que escolher a terra. Se eu vou fazer na terra que eu uso para arroz, o pisoteio do gado deixa 20, 30 centímetros a pata. E aí depois não tem como introduzir uma cultura de soja sem fazer uma interferência nesse solo. Então, o que eu, lá com meu irmão, estava com o Igor lá, meu irmão, a gente chegou um dia, né, Eduardo, me desafiou, se tu atingir mais 80 sacos para estar no pivô, eu tiro o gado de lá. Aí tiramos 83, foi, né, no pivô. Aí ele largou os pivô para mim, que só dei um para ele, deixei um para ele, que é uma terra vermelha, que a gente trabalha nela, que pode botar sulcador, preencher. E aí hoje eu estou manejando ele com um trigo forrageiro. Então eu faço uma pecuária intensiva nele, para ter a melhor área possível com o gado em cima, uma adubação forte, pesada e um rendimento, carga animal pesada em cima, para mim conseguir liberar as outras áreas, não ter esse problema. E aí eu não tenho problema também de manejo de arroz, soja, preparo de área pré-plantio. Então antecipar as operações para que chegue lá na hora de plantar arroz e plantar soja e não estar trabalhando no solo. Então cada um tem que achar seu meio, qual o seu foco e quanto quer produzir, né, de cada produto, né. Você tem mais uma pergunta lá? Boa tarde a todos. Uma pergunta relacionada à parte de tentar explorar um pouco melhor o ambiente. Foi bastante falado que nós estamos no Rio Grande do Sul, um lugar que nós temos uma variação climática de um ano para o outro bem grande. E aí, primeiro, mais o professor Caviglia e depois acredito que tem um comentário interessante dos produtores. Existe alguma estratégia pensando em olhando fenômenos EDOS, Laninha e El Ninho, e como é que a gente vai posicionar GML, né, ciclo de cultivar e época de semeadura, e também se existe, aproveitando o que foi falado de manhã, de sistemas de produção, algum sistema de produção que vocês acreditam que se adequa melhor aí para anos de Laninha e para anos de El Ninho? Sí, bueno, en primer lugar, cuando uno estudia una región tiene que conocer cuál es el impacto que tiene el fenómeno ENSO, la fase niño, fase niña o fase neutra, sobre las lluvias y su distribución. En Argentina nosotros hemos trabajado mucho con ese estudio y sabemos que hay regiones dentro de Argentina que son muy sensibles a la señal. Cuando dice que es niño, cuando la señal es niño, tenemos mayores lluvias en noviembre, a veces en febrero y en marzo. Hay regiones que no son tan sensibles, por ejemplo todo el oeste de la región agrícola de Argentina no tiene mucha sensibilidad al ENSO, sea el niño, sea el neutro, sea el niña, no hay un efecto fuerte sobre las precipitaciones. Entonces, eso es el primer estudio que hay que hacer en cada región y varía en Paraná, en Argentina, a nivel de departamentos, que sería parecido a los municipios que tienen dentro de los estados en Brasil. Dentro de cada uno de los departamentos o municipios, la sensibilidad al ENSO a la lluvia es diferente. Y para poder diseñar estrategias de manejo hay que saber cómo se distribuyen las lluvias y qué probabilidad hay de que se dé esa distribución. Ese es un estudio de clima que es importante hacerlo para diseñar estrategias. En Argentina lo que se hizo fue un estudio sobre cuáles eran los grupos de madurez de soja que se recomendaban para cada una de las fases. Hay muchas regiones, las que son más sensibles al fenómeno, sobre todo cuando el fenómeno es niña, que es más seco, en sequía,
lo que se recomienda son grupos de madurez más longos, más largos y siembras un poco más retrasadas, de manera de ubicar ese periodo de R3, R6 más hacia febrero o marzo. Esa es la estrategia que se recomienda en Argentina, pero hay que conocer cómo es el comportamiento de las chubas con la señal ENSO a nivel de municipio. Eso hay que estudiarlo, y para eso hacen falta series longas de chubas, mínimo 30 años, para poder saber y diseñar ese tipo de estrategia. Y con respecto a la mejora en la productividad del agua, uno lo que ve cuando veíamos esa ecuación que hicimos un despeje matemático es que cuando la disponibilidad de agua es muy alta, la productividad de agua es más baja. Entonces, una de las causas que yo creo que en Brasil hace que el GAPI de productividad de agua sea tan grande es que muchas veces la profundidad de los suelos está limitada, o por física o por química. Entonces, una de las estrategias para poder mejorar el aprovechamiento del agua es mejorar la captación y el almacenaje de agua con todas las medidas o las prácticas de manejo que comentó Mauricio y que comentó hoy más temprano también Leandro. Hay mucho trabajo para hacer en mejorar la profundización de las raíces, la porosidad del suelo, la capacidad de almacenar agua en aspectos físicos y microbiológicos. Esa es una de las estrategias que sería muy útil para no desperdiciar las lluvias en los momentos que ocurren. Y alguien dijo hoy, que no me acuerdo quién era, que si mejoramos el suelo, dependemos menos del clima. Y me parece que esa es una de las vías más importantes para mejorar la productividad del agua. Mejorar la capacidad de captación del suelo cada vez que ocurre una lluvia. Y por otro lado, todo el ajuste de todas las prácticas de manejo, nutrición, ajuste, fecha de siembra por grupo de madurez y la protección del cultivo. Fungicida tienen bastante peso y eso es común en todas las regiones, pero particularmente el trabajo tuyo lo demuestra muy bien. Eso permite adicionalmente contribuir a cerrar mejor el GAPI de productividad de agua. Eu acho que nós temos estudo muito semelhante, professor, pela equipe Field Crops, onde foi tentado quantificar qual é a influência do fenômeno ENOS, né, com base na previsão climática. Então, se nós temos um ano com previsão de La Niña, nós adaptamos uma estratégia de manejo. Para o ano de El Niño, uma outra estratégia de manejo. E o que nós identificamos? Que em anos de La Niña, nosso gap de água ele é maior, é o que se observa na prática, né, mas sempre semeadoras antecipadas, né, em áreas irrigadas, elas têm maior potencial de produtividade do que semeadoras mais tardias, né, pelas questões que o professor comentou, né, basicamente radiação solar. Né, mas quando nós vamos para uma lavoura de sequeiro, aí as estratégias se modificam um pouco. Em anos de El Niño aqui para o Rio Grande do Sul, geralmente se observa que semeaduras antecipadas apresentam maiores produtividades que semeaduras tardias. Né? E anos de La Niña ocorre o inverso. Semeaduras do cedo, nós temos um risco muito alto, porque geralmente os veranicos aqui para nós ocorrem em janeiro, fevereiro, como ocorreu esse ano, o ano de El Niño, né? E semeaduras mais tardias, ali início de dezembro, até a primeira quinzena de dezembro, elas têm um potencial de produtividade menor, mas têm uma maior segurança. Né? Então, o que a gente tem observado é que anos com previsão, uma tendência de neutralidade ou anos de La Niña, o produtor pode arriscar um pouco mais no trigo, nos cultivos de inverno, e tardar um pouco a semeadura do soja. Em anos de El Niño, né, a estratégia é diferente. Então, o produtor tem que tentar preconizar ou fazer um milho e posteriormente um soja, ou plantar um soja um pouco mais cedo, porque o gap de água ele não é tão limitante como nos anos de La Niña.
E a minha situação é totalmente o inverso de novo. Na verdade é o seguinte, em anos de El Niño, como a gente acaba tendo muito problema com chuvas mais fortes na nossa região, a gente geralmente atrasa um pouco o início do plantio, porque a soja, o desenvolvimento inicial da soja, ele é mais lento, mais cedo do que mais tarde. E é o principal, a maior dificuldade da gente fazer é estabelecer a lavoura da base. Então, geralmente, a gente não antecipa tanto no plantio. A gente posterga um pouquinho, faz mais camalhão, faz mais sulco. Geralmente, a gente já dá uma dimensionada para aumentar a vazão do escoamento dos drenos. Então, isso são práticas que a gente faz e aí a gente acaba postergando um pouco em anos de El Niño. Em anos de Laninha, a gente geralmente antecipa, é totalmente o inverso. Então, realmente... E também tem outra coisa, né, que é aquelas avaliações que a gente faz com sojas que são mais resilientes do ponto de vista de ficar num ambiente, um período maior alagado, ou somente sequeiro ou irrigado. Então, dependendo do ano, a gente tenta posicionar, né, áreas de Laninha que vai ter irrigação, pode meter ficha. Ano de neutro ou El Niño, vai jogando ali para ver qual cultivar que vai se adaptar melhor, dependendo da época de plantio. Enfim, tem uma série de fatores, mas eu diria que para nós é o inverso. Depois de tantos comentários, eu vou tentar ser bem objetivo, mas a minha estratégia é a seguinte: anos de Laninha, tá? A gente mexe um pouco nos GME dos cultivares, arrisca mais em materiais um pouco mais longos para não correr tanto a falta de água. Ano de El Niño acelera os materiais mais curtos. Esse ano foi um ano que a gente plantou praticamente muito milho em sequeira e também material ciclo curto, está com médias produtivas super altas. O meu medo aqui no Rio Grande do Sul é neutralidade, porque não chove. Então assim, El Niño chove demais, Laninha chove de menos, neutralidade não chove, não tem estratégia. Aí o bom seria não plantar. Agora imagina quem que não plantaria, né, no ano de neutralidade. Mas o que eu pensei assim, esses dias atrás, estava vendo o custo de produção e todo mundo reclamar que está muito caro produzir e a soja está muito baixo. Quem tem estoque de fertilidade, quem tem perfil construído e área bem feita, ano de neutralidade, eu arriscaria fazer o seguinte: aplica um calcário, planta com metade do fertilizante, porque tu não vai produzir. Né? Se tem neutralidade, as previsões são boas. Eu já passei por ano de neutralidade, a gente colheu 24 sacos de soja por hectare. Então não tem exportação. Então só que tem um risco que se corre. E se tu chegar, mudar um pouquinho o clima e chover, tu vê que tu extraiu mais, né, exportou, tu vem no outro ano, repõe, mas tu tem caixa, né? Agora o brabo é passar, como nós produtores passamos tomando na cabeça aí 3 anos, 3 secas de rachar, e adubando sempre para colher 80 sacos, 100 sacos, e colhendo 20, 30, 40, né? Então é um desafio. E das plantas de cobertura que mais ajudam e menos desafiador de falta de chuva, as gramíneas, as que têm mais persistência no solo, né? As que têm maior vida útil. Então as leguminosas e as crucíferas são muito boas fontes de nitrogênio, mas as que mais fazem o solo suportar o período de estresse hídrico e aumento da temperatura são as gramíneas. Então, falando no inverno, as aveias praticamente são as melhores. Estava lembrando uma coisa que o colega perguntou lá. Uma estratégia legal que eu fiz esse ano numa área nossa lá de pecuária, porque a gente colheu soja em abril, semeou azevém, colocou o gado no inverno e deixou o gado de maio a agosto. Chegou em agosto, não tinha mais palha, porque o gado tinha comido, a azevém não tinha condições de produzir uma fitomassa. Nós tiramos o gado, vendemos o gado, dessecamos a área e plantamos braquiária, milheto, trigo morisco e nabo. Deixamos 75 dias a área de agosto, setembro, outubro e dessecamos para plantar soja em novembro. Ela produziu 4.500 quilos de massa seca. A gente dessecou e rolou e plantou soja. Colhemos quarta-feira passada essa chuva, 73 sacos de média. Então, deu para produzir verão, deu para produzir carne no inverno, deu para produzir cobertura de agosto até novembro e deu para plantar soja no. Então, assim, tem espaço, porque a gente tem que ter planejamento. Isso é que as sementes têm que estar no barracão pronta, misturada, para você colher e plantar. Não adianta colher uma cultura e ter vontade de plantar outra. Não dá tempo de buscar semente, executar, planejar. A gente tem que deixar isso num sistema, numa planilha organizadinha. E a gente tinha semente guardada, tinha área, estava no planejamento e fez. Daí meu irmão, que é apaixonado por pecuária, né? Eu sou bom de produzir boia do gado, né? Eu gosto de fazer as coberturas pastagens, ele gosta do gado. Ele me manda os vídeos, as fotos, né, colhendo bem na área que tinha. Aí, ó, a área que tinha o gado colhendo melhor que é coxilha.
Claro, é uma área estruturada, é uma área que a gente tem um solo bom, é uma área que a gente investe, que faz as culturas para dar certo. Então, assim, a pecuária dá certo. Só tem que pensar na pecuária como no pasto como uma lavoura. Não dá para só botar aquilo, extrair no inverno e botar o gado comer, né? Senão vai embora o potássio e depois a planta é comercial, porque na sequência paga um preço muito caro por isso.